Imagine um mundo onde o tempo parecia ter parado, onde, por quase 400 mil anos, as ferramentas mais avançadas da Terra permaneceram praticamente inalteradas. Imagine gerações de humanos primitivos, como os Neandertais, fabricando as mesmas lâminas de pedra, repetindo os mesmos designs, como se estivessem presos em um ciclo. Então, do nada, há cerca de 100 mil anos, algo incrível aconteceu. A evolução humana não apenas ganhou velocidade, ela explodiu, acelerando até 100 vezes mais rápido do que antes. Ancestrais de ritmo lento se transformaram em inovadores brilhantes que logo superariam todos os rivais, até mesmo a própria natureza. O que desencadeou esse salto repentino, que força oculta, despertou a humanidade de seu longo sono e nos colocou no caminho para dominar o planeta? Hoje, vamos mergulhar no mistério de por que a evolução humana acelerou subitamente há 100 mil anos, desvendando uma história de sobrevivência, competição e uma corrida que ninguém previu. Uma corrida que ainda molda quem somos hoje. Vamos voltar no tempo para entender o mundo antes dessa mudança dramática. Por quase 400 mil anos, os Neandertais, um de nossos parentes mais próximos, viveram em um mundo de repetição. Suas ferramentas, frequentemente chamadas de kit de ferramentas mosteriano pelos arqueólogos, eram simples, mas eficazes: machados de mão, raspadores e pedras pontiagudas lascadas de sílex. Esses designs mal mudaram ao longo de incontáveis gerações. Se você pegasse uma ferramenta da Espanha, França ou até da região do Cáucaso, seria difícil dizer se foi feita pelo avô de alguém ou pela Cusser. O estilo era quase idêntico. Isso não era porque os Neandertais não tinham inteligência. Seus crânios mostram tamanhos de cérebro semelhantes aos nossos, às vezes até maiores. Mas seu modo de vida era enraizado na tradição. Mesmo quando o mundo ao seu redor mudava, o clima se alterava, os animais migravam, as paisagens se transformavam, suas ferramentas permaneciam as mesmas. Pequenas melhorias aparecem no registro arqueológico, mas nada perto dos rápidos avanços que veríamos mais tarde. Por centenas de milhares de anos, o progresso avançava a passos de tartaruga, quase como se a inovação estivesse adormecida, esperando algo para despertá-la. Agora, vamos falar sobre o mundo em que esses humanos primitivos viviam, porque não era um lugar calmo ou estável. Há cerca de 120 mil anos, o clima era tudo menos previsível. Enormes camadas de gelo no norte avançavam, cobrindo vastas áreas com frio congelante, apenas para recuar e avançar novamente, às vezes em apenas alguns milhares de anos. Na Groenlândia, camadas de gelo antigo preservam um registro dessas oscilações dramáticas, cada faixa no gelo marcando um congelamento repentino ou um degelo inesperado. Na Antártica, pequenas bolhas de gás presas no gelo contam uma história semelhante, embora as mudanças lá se desenrolassem mais lentamente, muitas vezes ao longo de 5 a 8 mil anos, em vez de a cada poucos milênios. Enquanto isso, os oceanos dançavam em seu próprio ritmo, influenciados pela lenta oscilação da órbita da Terra, criando ciclos de calor e frio que podiam durar dezenas de milhares de anos. Para grupos humanos primitivos, isso significava viver em um mundo onde as regras mudavam constantemente. Campos de grama se transformavam em tundra gelada. Rios secavam, depois voltavam à vida com inundações. Ainda assim, apesar desse caos, seu modo de vida não se alterava. As mesmas velhas ferramentas de pedra persistiam. Não havia uma explosão de novas ideias, nenhum salto repentino em tecnologia. É quase como se, apesar de todo o tumulto no ambiente, o verdadeiro impulso para a mudança ainda não tivesse chegado. Então, há cerca de 74 mil anos, uma catástrofe atingiu a humanidade como nunca antes. No que hoje é a Indonésia, o supervulcão Toba entrou em erupção com uma força inimaginável, lançando cinzas por metade do planeta. Por meses,
A luz do sol diminuiu enquanto um espesso véu de cinzas bloqueava o céu. As temperaturas despencaram. Em algumas regiões, as cinzas se acumularam em camadas de até 15 centímetros de espessura, sufocando a terra. Plantas murcharam sob os céus escurecidos, e rebanhos de animais ou se dispersaram ou pereceram. Para os humanos primitivos, isso foi um teste de estresse global. Estudos iniciais de nossa história genética sugeriram que nossa espécie, Homo sapiens, quase foi extinta durante esse período, com talvez apenas alguns milhares de sobreviventes se agarrando à vida. Mas evidências mais recentes pintam um quadro diferente. Análises de DNA e ferramentas de pedra, encontradas acima e abaixo das camadas de cinzas, mostram que, embora algumas populações tenham sofrido, outras resistiram. Os números podem ter diminuído, mas a humanidade não desapareceu. Alguns grupos sumiram, enquanto outros se adaptaram a fontes de alimento escassas e paisagens alteradas. Surpreendentemente, mesmo esse desastre massivo não desencadeou uma onda de inovação. A erupção de Toba revelou tanto nossa vulnerabilidade quanto nossa resiliência obstinada, mas o verdadeiro gatilho para uma mudança rápida ainda estava por surgir. Então, se o caos da natureza e desastres como o de Toba não conseguiram forçar um salto na evolução humana, o que o fez? A resposta não está no mundo exterior, mas dentro de nós. Existe um conceito em biologia chamado princípio da rainha vermelha, inspirado em uma frase da história de Lewis Carroll, onde a rainha vermelha diz a Alice: é preciso correr o máximo que puder para ficar no mesmo lugar. Na natureza, isso significa que você não pode ficar parado. Se você não está se adaptando, está ficando para trás, porque tudo o mais, predadores, presas, rivais, também está evoluindo. A maioria das pessoas imagina isso como uma corrida entre espécies diferentes, como guepardos e gazelas ficando mais rápidos juntos, ou vírus e sistemas imunológicos batalhando infinitamente. Mas para os humanos, a competição mais feroz acabou sendo entre nós mesmos. Uma vez que nossos ancestrais começaram a competir entre si, o jogo mudou completamente. Cada nova habilidade, cada memória mais afiada, cada palavra ou truque inteligente forçava a próxima geração a se superar ou ficar para trás. É como uma corrida armamentista, mas em vez de armas, as ferramentas eram cérebros, histórias, alianças e estratégias sociais. Cientistas que estudam a teoria dos jogos evolutivos até quantificaram essa ideia. Se seu vizinho fica mais inteligente ou astuto, sua única escolha é acompanhar ou perder. Nesse tipo de mundo, ficar parado não é uma opção. Um dos maiores divisores de águas nessa corrida foi a linguagem. Não era apenas uma forma de compartilhar dicas sobre caça ou alertar outros sobre perigos próximos. Algo extraordinário aconteceu entre 100 mil e 50 mil anos atrás que transformou como nos comunicamos. As palavras começaram a se construir umas sobre as outras de maneiras que não haviam antes. As frases se tornaram mais complexas, capazes de voltar atrás e carregar múltiplas camadas de significado. Linguistas chamam isso de gramática recursiva, a habilidade de aninhar ideias dentro de ideias. De repente, você podia falar não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que poderia acontecer, ou até sobre o que outra pessoa acha que aconteceu. Isso é uma vantagem poderosa em um mundo cheio de rivais. Se você pode fofocar, convencer outros ou até blefar, está jogando em um nível totalmente novo. Pistas de artefatos antigos, como gravuras em ocre e contas decorativas, sugerem que esse salto na linguagem veio com uma nova forma de pensar sobre os pensamentos dos outros. Contar histórias se transformou em uma ferramenta, uma maneira de construir confiança, ganhar amigos ou superar inimigos. A corrida não era mais apenas sobre encontrar comida ou abrigo. Era sobre conquistar mentes, moldar reputações e ter a inteligência mais afiada do grupo. Mas a linguagem não foi o único gatilho.
Algo mais aconteceu quando os grupos humanos cresceram. As ideias não apenas se somavam, elas se multiplicavam. Arqueólogos estudando um sítio chamado Dolní Věstonice, na República Tcheca, descobriram evidências que desafiam a ideia de pequenas bandas errantes. Eles encontraram mais de 200 fogueiras espalhadas por várias camadas, sugerindo um assentamento que pode ter abrigado 10.000 pessoas ou mais. Isso não é um pequeno acampamento familiar. É uma comunidade movimentada, grande o suficiente para ter especialistas. Algumas pessoas provavelmente passavam seus dias fabricando contas. Outras negociavam materiais raros como marfim de mamute, e algumas contavam histórias que todos lembravam. Quando você reúne tantas mentes, algo mágico acontece. Fofocas se espalham como fogo, segredos não ficam escondidos por muito tempo, e novas ideias são compartilhadas ou até roubadas. Evidências de Dolní Věstonice e outros grandes sítios mostram que, quando a densidade populacional atinge um ponto crítico, o conhecimento se entrelaça em uma rede. Habilidades são transmitidas, emprestadas ou aprimoradas, e todo o grupo fica mais inteligente e mais rápido. Não se trata mais apenas da sobrevivência do mais apto, é da sobrevivência do mais conectado. Por volta de 45.000 anos atrás, os sinais dessa mudança acelerada se tornaram impossíveis de ignorar. Pela Europa e Sibéria, arqueólogos começaram a encontrar estatuetas de marfim entalhadas, algumas moldadas como formas humanas exageradas, frequentemente chamadas de estatuetas de Vênus. Em cavernas na França e na Espanha, murais impressionantes de animais, leões, cavalos, rinocerontes, apareceram nas paredes, pintados com ocre e carvão, alguns datando de 36.000 anos atrás. Esses não eram rabiscos aleatórios, eram verdadeiras galerias de arte. Ao mesmo tempo, ferramentas de pedra se tornaram mais finas, afiadas e precisas. Agulhas de osso surgiram no registro, junto com contas feitas de conchas e dentes, muitas vezes encontradas a milhares de quilômetros do oceano mais próximo. Sítios como Swabian Jura, Chauvet e Dolní Věstonice continuam revelando mais artefatos, cada um mostrando um nível de criatividade que seria impensável para um Neandertal. Isso não foi apenas um lento gotejamento de coisas novas. Foi uma explosão de inovação se espalhando rapidamente pelos continentes. Pela primeira vez, a história contada por objetos antigos parece um show de fogos de artifício, não um gotejamento gradual. Essa explosão de criatividade não era apenas sobre fazer coisas mais bonitas. Refletia uma mudança mais profunda no funcionamento de nossos cérebros. Eles não apenas cresceram, tornaram-se mais rápidos, mais conectados e mais especializados. Estudos de crânios fósseis mostram que nos últimos 100.000 anos, o volume médio do cérebro em Homo sapiens aumentou cerca de 10%. Isso pode não parecer muito, mas na linha do tempo da evolução é incrivelmente rápido, e não se trata apenas de tamanho. DNA extraído de ossos antigos revela uma enxurrada de mudanças em genes ligados ao crescimento e estrutura do cérebro. Uma região específica, conhecida como Harum, se destaca. Em humanos, ela mostra 18 mudanças em comparação com apenas 2 em chimpanzés, todas concentradas em uma parte do genoma que molda como o cérebro se desenvolve. Outros genes, como ASPM e microcephalin, que estão ligados ao tamanho e organização do cérebro, se espalharam rapidamente pelas populações humanas após 40.000 anos atrás. Geneticistas chamam essas mudanças rápidas de outliers, porque aconteceram tão depressa. E isso não é aleatório. É um claro sinal de que a evolução estava a todo vapor, com cada geração sendo pressionada a se adaptar ou ficar para trás. Nosso DNA carrega as impressões digitais dessa intensa corrida, mostrando o quão real e urgente era a competição.
Olhando para o panorama geral, o contraste é impressionante. Por mais de 400 mil anos, as ferramentas dos Neandertais mal evoluíram. Mas em apenas 10 mil anos, o Homo sapiens criou arte em cavernas, inventou novas armas e construiu redes sociais complexas. O registro arqueológico confirma essa onda de inovação após 100 mil anos atrás, apoiada por um aumento de 10% no volume cerebral e mudanças genéticas rápidas em áreas ligadas ao pensamento e aprendizado. No entanto, as razões exatas para essa aceleração ainda são um quebra-cabeça. Foi a pressão da competição social, o avanço da linguagem complexa ou o crescimento de populações maiores? Pesquisadores continuam debatendo o peso de cada fator. Alguns detalhes, como o impacto direto da erupção de Toba, permanecem incertos. Mas uma coisa é certa: a mudança de competir com a natureza para competir entre nós mesmos alterou o curso da evolução humana para sempre. Os ecos dessa antiga corrida estão ao nosso redor hoje. Nossas culturas, tecnologias e sociedades são construídas sobre o progresso rápido que começou há 100 mil anos. Cada smartphone, cada cidade, cada história que contamos, remonta àquele momento em que a humanidade parou de ficar parada e começou a correr. Correr não apenas para superar em nós pensamento, criação e conexão. A corrida que começou há tanto tempo não acabou. Está em nossa natureza continuar avançando, continuar nos adaptando, porque no fundo ainda somos moldados pelo mesmo impulso que nos despertou todos, aqueles milênios atrás. O que criaremos a seguir? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: fomos construídos para continuar avançando. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Tenho certeza de que vocês vão adorar.